todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje a nossa palestrante seria a nossa irmã Silmara, mas por motivos de saúde, Soares irá substituí-la com o tema Obsessão e Desdobramento. E antes de fazer a leitura inicial, eu queria falar sobre os trabalhos sociais da casa. Todos os sábados à tarde acontece aqui a sopa. Esse trabalho social é coordenado por nosso amigo Sebastião, e quem puder ajudar com os ingredientes para que essa sopa aconteça, falar com ele. Toda ajuda é bem-vinda. E aos domingos, pela manhã, temos também a campanha do quilo, coordenada também por Tião. Quem tiver interesse em participar, procurar e falar com ele. Certo? Então, eu vou fazer aqui a leitura inicial. É o capítulo 78 do livro Fonte Viva, que tem como título Enxertia Divina. Se não permanecermos na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para o tornar o enxertar. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingido o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livro amigo. Depois virá, por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo divino. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-se as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Aqui Emmanuel nos fala que Deus sempre nos oferece a oportunidade de despertamento, né? Então, cabe a nós estarmos abertos a essa enxertia divina, né? A essas advertências, e buscarmos sempre estarmos abertos e colocarmos em prática, né? Então, agora eu vou chamar a nossa amiga Andréa para a prece de início e, em seguida, Soares.
Então, meus irmãos, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos, nos conectar com a espiritualidade amiga que aqui nos ampara, pedir que nesta noite possamos ter o melhor dos ensinamentos, aproveitar as oportunidades dos esclarecimentos que serão trazidos para nós através do nosso irmão Soares, que a espiritualidade desta casa o inspire para que ele possa trazer para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, o conforto e o esclarecimento que essa doutrina de amor e de paz traz para todos nós. Com a certeza do amparo divino, vamos dar por início a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus, o infinito amor de Deus nosso Pai, nos envolva em mais uma oportunidade de compartilharmos do ideal espírita cristão. Então, nós estaremos falando um pouco a respeito da obsessão e do desdobramento. E, a princípio, nos utilizaremos de algumas passagens do livro Ação e Reação, que vem a nós pelo Espírito Emmanuel, aliás, André Luiz. É importante lembrarmos sempre que nós vivemos diariamente em duas realidades: a realidade do mundo material e a realidade do mundo espiritual. E essas duas realidades interferem uma na outra. Nós recebemos influência dos espíritos e eles também recebem influência de nós. E a realidade da vida se desdobra na interação desses dois mundos. As obras espíritas, principalmente as de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, elas esmiuçam, detalham o que se passa nesse entrosamento das duas realidades. Para a grande maioria da humanidade, que apenas observa a vida pelo ponto de vista dos sentidos físicos, tem, claro, uma percepção limitada e imperfeita, cheia de conflitos e de contradições. Porque o mundo material que nós estamos inseridos temporariamente é um mundo de provas, de expiações, é um mundo cujas características estão atreladas aos fenômenos de desequilíbrios, doenças, acidentes, fatos que trazem para a grande maioria dos espíritos encarnados necessidades de lições, de provas, de aprimoramento espiritual, onde não há exceção para nenhum de nós. E aí o que se dá de uma forma muito impactante nos dias que nós estamos vivendo. Há, em termos de influência da mídia, dos meios de comunicação em massa, um impacto muito intenso sobre o que se passa no mundo material. E o que é mais explorado, como nós sabemos, são os acidentes, são as guerras, são as doenças, são os problemas. Ora, isso vem causar um desequilíbrio em termos emocionais e espirituais muito grande, que leva à chamada pandemia da ansiedade e da depressão, com seu vasto quadro de doenças que intermediam o plano físico, as doenças orgânicas, e as de origem espiritual, emocional e psíquica. Resultado: é
muito complicado viver sem harmonia, em equilíbrio nos dias de hoje, se nós não tivermos uma iluminação e um esclarecimento espiritual sobre essa realidade da vida que não se limita ao plano físico. Porque observando a vida, voltamos a dizer, pelo plano físico, o que nós temos é um absurdo de situações injustas, desequilibrantes, anormais, que facilmente leva qualquer criatura a se desequilibrar. E a gente tem visto de uma forma gritante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, uma quantidade de crimes, né, de quando se pensa mortes em série numa escola. Mais recentemente, os terremotos que assolaram agora a Venezuela. Então é muita coisa. E para quem apenas se alimenta dos sentidos físicos, o que lhe vem pelos sentidos físicos, olhe, é difícil manter-se equilibrado. Porque a todo dia vem mais problemas, mais dificuldades. Mas é justamente para trazer os elementos de prevenção e de imunização para esse período tão difícil que se realiza a promessa de Jesus, do Consolador, do Espírito de verdade, que viria lembrar seus ensinos, trazer ensinamentos novos e nos possibilitar, pela iluminação sobre a vida espiritual, o entendimento das leis divinas, as causas dos distúrbios e sofrimentos na Terra e os objetivos sublimes das leis de Deus, cujo Pai de amor e infinita misericórdia continua atuante através de Jesus, que é o governador do planeta, e que no dia a dia, na medida em que nós nos abrimos a perceber a vida pelo ponto de vista espiritual, nós passamos a notar no dia a dia que amor, justiça e misericórdia se realizam aos olhos de todos nós. Bom, como tínhamos dito, as obras como essa que citamos de André Luiz vasculha essa realidade espiritual e possibilita-nos, em exemplos reais, as deduções que devemos tirar para a nossa vida e para a compreensão daquilo que acontece na vida dos outros. Então, o título Ação e Reação vai englobar, sobretudo, o entendimento dessas leis que, ao serem estudadas, nós passamos a perceber como é infinitamente justa e misericordiosa as leis de Deus. E é isso que nós vamos analisar hoje, principalmente retratando a história de uma família que se passa nos primeiros capítulos do livro. Vejam só. Uma família que morava na zona rural. Um casal que tinha um filho. O casal Antônio Olímpio e Dona Alzira. Tinha um filhinho de uns 5 anos. E a vida corria normal. Até que os pais falecem e há uma herança de uma propriedade rural grande, na qual o Antônio Olímpio é quem tomava conta. Os 2 irmãos moravam na cidade. A herança teria que ser repartida entre os 3. Só que os outros 2 não tinham ideia do manejo de terra, de cuidar de plantação. O Antônio Olímpio tinha. Mas, pelas leis humanas, a propriedade teria que ser vendida e dividida a renda para os 3.
Só que aí Antônio Olímpio acha injusto que ele, que tomava conta daquela propriedade, tivesse que dividir agora com os 2 irmãos. E aí passa a armazenar pensamentos associados à ideia de assassinar os irmãos, para ficar com aquela herança. E o que ocorre? Ele tenta organizar pelas suas ideias um acidente no qual os 2 irmãos falecessem e ele não tivesse problema com a justiça humana perante o crime que armazenava já no seu íntimo. E foi assim que aconteceu. Ele convidou os 2 irmãos para beberem algum teor alcoólico e depois insistiu com eles em fazerem uma viagem num barco. Só que ele sabia que os irmãos não sabiam nadar. E atingido uma área do lago que era bastante funda, ele promoveu uma virada daquele barco, daquela canoa, e os 2 irmãos morreram afogados. Ele voltou à margem e encenou todo um acidente absurdo, onde ele não pôde socorrer os irmãos, e os irmãos faleceram dessa forma trágica, afogados. Só que, como nós aprendemos com a doutrina espírita, a essência da vida não está no corpo, está no espírito. E a morte do corpo não anula, não aniquila a essência da vida, que é espiritual. E aí o que vai se passar depois dessa morte? Ele é tido como inocente, vítima também, que conseguiu se salvar. A partir daí, começa a haver um problema. O problema é que os 2 irmãos continuavam espiritualmente vivos e com um desejo de vingança, porque eles tão logo passaram para o plano espiritual, tinham consciência do que houver acontecido. E para eles, aquilo não tinha perdão. E eles espiritualmente começam um processo obsessivo, que primeiramente atinge a Alzira, que era a esposa do Antônio Olímpio. A Alzira começa a ter pesadelos, a ter problemas de dormir, a procurar médicos, a não encontrar equilíbrio e entrar num processo depressivo. Só que incendiado pela interferência espiritual dos 2 irmãos, ou seja, dos seus 2 cunhados, que agora estavam no plano espiritual. Resultado: depois de cerca de 4 anos, Alzira, numa crise nervosa, obsessiva, morre afogada no mesmo lugar aonde os 2 cunhados tinham falecido. Aquilo para Antônio Olímpio parecia uma espécie de perseguição divina, porque ele tinha consciência que tinha matado os 2 irmãos. E agora a sua esposa morre. Bom, o ódio que os 2 irmãos tinham não terminou com a morte de Alzira. Alzira volta para o plano espiritual. Mas como normalmente acontece com boa parte das mulheres retratadas nas obras de André Luiz, sobretudo, Alzira era um espírito de certa elevação. Ela não só perdoa, não guarda ressentimento nenhum, e no plano espiritual ela continua a sua caminhada evolutiva. Mas o que se passa? Ela tinha consciência do que estava acontecendo na Terra.
Porque aí é um ponto, é um detalhe que é muito importante para nós, que é o mesmo interesse que nós temos pela situação de entes queridos e parentes no plano espiritual, é o interesse que a grande maioria deles tem por como é que nós estamos no plano físico. Então, a Alzira vinha para o sítio, percebia o processo obsessivo que continuava, mas não tinha forças ou nível espiritual para interferir. Ela chega a dizer isso ao longo desses primeiros capítulos. Ela vinha, percebia, mas ela não conseguia tirá-los ou interferir de uma forma positiva para que aquele processo obsessivo não continuasse. Bom, passam-se agora 15 anos e Antônio Olímpio desencarna. O seu filho, que era filho único, Luiz, passa a herder toda a propriedade. E no plano espiritual, quando Antônio Olímpio desencarna, ele de imediato é alvo de perseguição e prisão espiritual por parte dos dois irmãos. Os dois irmãos, meus amigos, no plano espiritual, do mesmo modo que aqui na Terra, tem escolas, faculdades que ensinam ciências e progresso intelectual para a humanidade. Mas também na Terra tem escolas direcionadas a preparar pessoas para o desequilíbrio, para a produção de drogas. Não sei se você sabe, por exemplo, do mesmo modo que aqui no plano espiritual, tem cientistas do mal, no plano físico, no plano espiritual tem cientistas do mal. Do mesmo modo que tem espíritos do bem ajudando muito a humanidade, do outro lado tem espíritos associados às trevas, ao mal, incendiando e criando problemas na Terra. A maior surpresa que a doutrina espírita nos apresenta sobre o que é a vida depois da morte é a característica da continuação de vidas similares nos planos espirituais ao redor da Terra, àquela que nós temos na Terra. Então, no plano espiritual ao redor da Terra, temos escolas, hospitais, templos e também lugares para vício e desequilíbrio. E essa realidade é porque não é só a Terra mundo de provas e expiações. Ao redor, a psicosfera da Terra está envolvida dos espíritos que estavam na Terra. Então lá continuam também as provas e expiações. A questão toda, e aqui é importante abrirmos um parêntese, é que viver bem, em paz, se sentindo equilibrado e feliz, não depende de aspectos exteriores ou físicos propriamente. Depende principalmente dos valores morais e espirituais que nós temos. Então, aqui na Terra, nós vemos pessoas morando em casebres, mal tendo o que comer no dia e se sentindo felizes. Temos pessoas morando em mansões, em casas de luxo, tendo tudo de bom e do melhor e pensando em se matar. Com graves conflitos interiores, com problemas que só elas sabem e que não depende nada dos aspectos exteriores. A vida material estaria ótima, mas a vida espiritual estaria péssima. Então, o mundo espiritual é assim também. Lá no mundo espiritual, independente de lugar, a felicidade ou a infelicidade tem a ver com o espírito. Por leis de afinidade, por leis de sintonia espiritual, os espíritos se atraem uns aos outros, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra. Por exemplo,
Nós temos aqui um grupo de 15, 20 pessoas que estão numa palestra espírita porque têm interesses e afinidades semelhantes. E as circunstâncias da vida propiciaram para que a gente estivesse junto aqui. O mundo espiritual está cheio disso. Só que para o bem e para o mal. Nesse mesmo momento, a gente sabe que tem quadrilhas de ladrões ou de traficantes estruturando, organizando-se para fazerem crimes. E se atraem magneticamente, fluidicamente, e vivem seus infernos. Então, o mundo espiritual também é do mesmo modo. Aí vejam a situação que estava agora. Antônio Olímpio no mundo espiritual e sofrendo, se sentindo subjugado pelas imposições espirituais dos dois irmãos. Porque é assim, meus amigos, do mesmo modo que aqui na Terra, quando a pessoa deve, dependendo da dívida, a alguém e não quer pagar, é muito comum a gente ouvir isso, que a pessoa sai cortando o caminho. Se souber que o credor vem por uma rua de opa, eu vou por essa outra. Porque se sente, mesmo que não fosse ser cobrado naquele momento, mas espiritualmente se sente em dívida, em débito. Essa sensação é multiplicada a 1000 por um criminoso, como era o caso de Antônio Olímpio. Então, Antônio Olímpio, se perceber de frente aos irmãos que ele tinha matado fisicamente, fazia com que ele se sentisse humilhado e inferiorizado e submetido à vontade daqueles irmãos. Bom, 20 anos lá no plano espiritual de perseguição. Aqui na Terra, aquele menino de 5 já está agora com 40. 40. Teve 15 anos a mais da encarnação de Olímpio, mais 20 anos lá no plano espiritual de perseguição que o pai sofria dos dois irmãos. Só que os dois irmãos se revezavam. Eles perseguiam o Antônio Olímpio e perseguia na Terra Luiz, o filho. Porque Luiz tinha assumido a propriedade que para eles era deles, mesmo eles estando fisicamente mortos. É por isso que a gente é chamado aqui na Terra a não ter muitas coisas, porque a gente se sente preso. Se não tivesse trabalhando espiritualmente, muita propriedade é um problema. Porque o nível de ligação que o espírito passa a ter é alvo daquela advertência de Jesus. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então, se a pessoa coloca o sentimento dela em muitas coisas materiais, o tesouro dela está lá. E se ela passa para o plano espiritual, vai ficar preocupada com aquilo que antes tinha posse temporária na Terra. Então, vejam a situação agora. Os dois irmãos, Clarindo e Leonel, perseguindo o pai e perseguindo o filho. Até que a intervenção divina consegue levar o Antônio Olímpio para ser ajudado num local chamado Mansão Paz, no livro. Uma espécie de cidadela espiritual onde tinha posto de saúde, espíritos que estudavam, conseguiram levar ele para lá, para ele começar a ser ajudado. Clarindo e Leonel não entenderam como subtraíram do poder deles o Antônio Olímpio. E aí, resultado, eles ficaram mais com raiva ainda e disseram, pois agora o filho vai pagar em dobro. E aí vieram os dois para a fazenda e traziam espíritos que chamavam de onzenários. Onzenários
é sinônimo de atividade de agiotas e de pessoas que são muito presas a dinheiro. E qual era o objetivo? Incendiar dentro do Luiz o desejo de juntar mais bens, de aumentar a propriedade. E isso acontecia de uma forma absurda, porque o que se dava? Quando Luiz ia dormir, e aí é onde a gente tem uma advertência muito grande do Evangelho sobre isso, porque comenta Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ele comenta o seguinte, vê, a passagem de Lucas 22:46, quando Jesus diz aos discípulos, foi na iminência de Jesus ser preso para ser crucificado. Os discípulos estavam cansados, mas Jesus chega para eles e diz, por que estáis dormindo? Levantai e orai, para não entrardes em tentação. Mesmo depois de Jesus dizer isso a eles não conseguiram controlar o sono e dormiram de novo. É quando Jesus é preso. E aí Emmanuel comenta na mensagem dizendo que nem em momentos difíceis Jesus aprovou o sono físico desequilibrado. Porque ele vai dizer a nós assim, ó, Emmanuel vai dizer, ó, quanto a ti que te encontras na carne, nós que estamos encarnados, não durmas em espírito, desatendendo os interesses do Redentor. Dormir em espírito é a gente viver de forma inconsciente, de forma materialista, de forma aonde os sentidos físicos e os interesses materiais tomam conta de todos os interesses espirituais nossos. E aí, mesmo estando acordado fisicamente, a gente está envolvido com tanta coisa, de preocupações e de interesses materiais, e espiritualmente a gente está dormindo. Então, o que é que se dá agora? O problema maior é que quando Luiz ia dormir, era ele adormecer, sair do corpo físico desdobrado e encontrar os tios, que ficavam alimentando mais ainda a mesquinhez, a apropriação de bens. Isso levava o Luiz a ficar sonhando em comprar as propriedades alheias, em receber através da presença desses espíritos, porque vejam, meus amigos, quando a gente está envolvido de espíritos do bem, só nos vêm ideias boas, ideias ou pensamentos de ajudar alguém, a lembrança de uma pessoa nossa que pode estar precisando da nossa ajuda ou presença. Só vem ideias boas quando a gente está envolvido de espíritos do bem. Mas veja, a pessoa já tinha tendência, que o Luiz tinha tendência, a agarrar-se a coisas materiais. Herdou a propriedade do pai, que na verdade não era nem tanto do pai, era dos tios. Então o Luiz já tinha uma tentação na área material de bens, de propriedades. E aí arrodeado de espírito que só pensava nisso. Agora arrodeado de dia e de noite. E aí Luiz estava de um jeito, que é quando André Luiz, Silas, vão até, junto com a Alzira, que a Alzira também vai junto, porque o projeto que a Alzira se propõe a fazer, vejam como é as leis de Deus. Lá na Mansão Paz, a Alzira é chamada para participar do problema que estava havendo. E qual era o problema? Antônio Olímpio, que foi socorrido, ainda não conseguia nem sequer abrir os olhos para a realidade em que ele estava. Estava agora num posto de saúde,
mesmo recebendo passes e tratamento espiritual, estava adormecido. Chamam Alzira. E a Alzira, quando chega, ela faz uma oração, clamando à Mãe Santíssima pela restauração do Antônio Olímpio, dizendo, de uma forma que sensibilizou ao Silas, ao André Luiz, dizendo, olha, que o esposo dela poderia ter sido um carrasco para os irmãos, mas para ela tinha sido um marido bom, cuidadoso, e que ela também se sentia criminosa, porque ela usufruiu do objeto do crime que o marido cometeu. Então ela clama à Mãe Santíssima de que ela se apiede daquela situação. Essa prece de Alzira que começa a acordar o Antônio Olímpio. E abre os olhos gritando o nome de Alzira. Isso depois de todo esse tempo que ele estava lá no plano espiritual. Bom, Silas orienta de que aquele despertar tinha que ser devagar. Antônio Olímpio volta a adormecer. E a proposta agora era o que fazer para regularizar o desmantelo que ele criou. A proposta era a seguinte: era ajudar a recuperação do Antônio Olímpio, que reencarnaria como filho de Luís. Luís teria um terceiro filho, que seria aquele que antes houvera sido seu pai. Reencarnaria agora como filho. E para quê? Para herdar a propriedade. E o que ocorreria em seguida? Alzira reencarnaria com uma ajuda espiritual para se casar de novo com Antônio Olímpio. E quando tivesse casada com Antônio Olímpio, teria 2 filhos, o Clarindo e o Leonel, que passariam agora de fato a ter a propriedade que antes foi tirada deles. Então, imagine como as questões sobre as leis de Deus. Na Terra, nas leis humanas, que são muito imperfeitas, alguém mata outra pessoa e o máximo que as leis humanas fazem, pelo menos onde não tem pena de morte, graças a Deus como no Brasil, é ficar preso. Vamos dizer que pega uma prisão perpétua, mas não devolve a vida física de quem lhe tirou. Não paga os prejuízos emocionais, materiais que causou a família que teve aquele ente querido assassinado. Em resumo, é uma justiça capenga que até eu acho irônico quando a gente vê nos noticiários alguém assassinado e a família diz, a gente quer justiça. E a gente pergunta, justiça como? Ele não consegue devolver a vida que tirou. Porque a justiça que apenas prende não é de fato justiça. Perante a sociedade evita que outros crimes surjam com aquele que foi preso. Mas justiça verdadeira, agora a justiça de Deus funciona. Como a gente vê nesse caso. Porque perante a justiça de Deus, o que é que iria haver? Aqueles 2 obsessores iriam ser ajudados, recaminhados no plano espiritual, para reencarnarem como filhos daquele que houvera tirado o corpo físico dele. E herdar tudo aquilo que tinha sido tirado. Aí a gente nota como há uma justiça e uma perfeição fora dos olhares humanos, que se dá dia a dia e que de verdade é justiça. E ao mesmo tempo é misericórdia e perdão. Porque é a reencarnação, que é o maior sinônimo de perdão e misericórdia, que possibilitaria a que o Antônio Olímpio reencarnasse, viesse a poder ter aqueles que ele matou como filhos e devolvesse tudo com juros e correção para aqueles que ele tinha tirado.
Mas o ponto central do nosso tema é a questão da obsessão no desdobramento. Porque o momento de dormir é um dos momentos mais delicados do nosso dia a dia. Porque é o momento em que, espiritualmente, nós mergulhamos, quer no mundo espiritual, quer no nosso inconsciente, ou no nosso também chamado subconsciente. Quando a gente mergulha no subconsciente, muitas vezes a gente passa a repetir atividades que fez durante o dia. Alguém passa o dia trabalhando no banco, de noite vai sonhar, e quando mergulha no subconsciente, está lá no banco trabalhando de novo. Eu já tive vários sonhos desses. Trabalhava o dia todo e de noite ia trabalhar de novo, sonhando de estar lá no banco, continuando o trabalho. Quer dizer, esse é um tipo de atuação do espírito que não deixa de ser uma atividade, mas condicionada por aquilo que fez no dia. Mas o problema mesmo, meus amigos, é quando a gente se desdobra e ou mergulha no plano espiritual ou no inconsciente. Porque aí o inconsciente nosso, na grande maioria, é uma bagaceira. Porque o nosso inconsciente abrange desde vidas anteriores, há coisas dessa vida, mas que foram lá na infância, ficaram lá dentro da nossa mente. E aí veja o que é que ocorre. A gente tem reencontros espirituais com parceiros que normalmente é de ações delituosas. Porque, segundo a espiritualidade, a nossa encarnação atual é a melhor de todas. E quando a gente analisa certas tendências a vícios, a desequilíbrios ou a atitudes violentas que a gente ainda tem, não faz, mas a gente sente eclodir. Às vezes, por exemplo, a gente pode estar assistindo um filme e tem lá um personagem que está sendo vítima, que tem alguém que fez muito mal a ele, e a gente fica com a vontade que ele se vingue, que ele dê de volta aquilo que ele está sofrendo. E aí, se a gente parar para pensar de, meu Deus, de onde? Porque dependendo do nosso envolvimento, a gente fica com vontade, emocionalmente envolvido. Então, esse é o passado que a gente traz, é cheio de complicação. E quando a gente vai dormir, não é que muitas vezes a gente mergulha nele? E aí vem a pergunta, o que fazer para evitar essa proporção de experiências desfavoráveis que qualquer um de nós é vulnerável a ter? Os mecanismos preventivos vão desde as nossas atitudes e ações durante o dia, as escolhas de lugares, de atividades, de encontros que tivemos durante o dia, acordadinho. Mas aquilo ali estabeleceu, porque é assim, meus amigos, a gente encontra um conhecido lá na rua. Aquele conhecido não está só, ele está rodeado de espíritos, como nós também estamos. E aí, se a conversa se desenrola para uma área de desequilíbrios, aí a gente começa a estar interagindo com espíritos nessa área. Quando vamos dormir, dependendo da quantidade de tempo e de envolvimento que tivemos, a gente pode ter encontros com esses espíritos de noite. Então a gente tem que, durante o dia, estar atento a filmes, aquilo que acontece no mundo material, que nos envolve emocionalmente, para corrigir as emoções que possam surgir de desequilíbrio. Então a gente se depara com alguém que foi assassinado injustamente. Naquele momento a gente é chamado a refletir em termos espirituais. O que é que por trás está nessa situação?
Por que isso aconteceu? Afinal de contas, para nós espíritas, Jesus é o governador do planeta Terra. Não é o diabo nem é o Satanás. É Jesus. E os objetivos das leis divinas é progresso e evolução. Então, se a gente se depara com algo muito errado, está errado perante a realidade atual. Mas na realidade espiritual que pode estar por trás, o entendimento pode ser totalmente diferente. Aquilo que é um sofrimento absurdo pode ser libertação. Aquilo que agora pode ser uma coisa muito boa, pode ser espiritualmente uma tragédia. Quantas pessoas que quando estão envolvidas em um vício ou em um relacionamento pervertido, diz que maravilha, espiritualmente está sendo uma desgraça. Então, é preciso analisar do ponto de vista espiritual. Esse é um ponto. Segundo ponto, a preparação indispensável antes de dormir, de uma leitura evangélica, de uma reflexão de uma mensagem de Emmanuel, de André Luiz, de aquietar nossa mente com objetivos elevados e uma prece antes de dormir. O que não pode, e a gente tem que estar muito atento, é não dormir como um bicho. Porque tem gente que dorme como um bicho, né? É assim. Deu sono, se deita e acabou. Nesse tipo de atitude é que vem a advertência de Jesus. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Estejas atento, te previna, porque a realidade verdadeira que nós enxergamos não é 1/10 da realidade maior e que interfere na nossa vida. Então a gente tem que viver como espíritos conscientes de estar temporariamente no corpo, mas que interage a todo momento com a realidade espiritual. É desse modo que nós evitamos um envolvimento obsessivo, como estava acontecendo com o Luiz, principalmente porque, veja, os espíritos obsessores ou infelizes sempre atuam na nossa área de fragilidade moral ou espiritual. Luiz não estava sofrendo aquilo de graça, viu? E quando a gente vê a história de Luiz, rapidamente alguém diz assim, oxê, quer dizer que o filho agora paga pelos erros do pai? Quem matou foi o pai. E aí está agora Luiz sofrendo processo e assim é. Vejam como é a perspectiva apenas de um ponto de vista sem profundidade espiritual. Porque na profundidade é assim, olha. Todos nós que reencarnamos num grupo familiar temos provas em comuns. Temos passado delituoso em comum. Temos questões espirituais graves que, graças a Deus, a gente não tem acesso de recordação. Mas a gente pode facilmente deduzir que Luiz, se estava sofrendo tudo isso, não foi boa coisa no passado, né? Como a maioria de nós, né? Nós vamos querer analisar de um ponto de vista de julgamento, mas de contextualização. Se Luiz, que nessa vida, a princípio, o mal foi herdar propriedades roubadas pelo pai e colher com isso um bocado de problema, porque, meus amigos, Luiz vivia como morta-fome. Nem a mulher dele sabia a quantidade de propriedade e dinheiro que ele já tinha. Porque ele era aquilo que chamam de unha de fome. A família passava necessidade até de alimentação, era na medida. Ele com aquela sanha absurda de juntar bens e propriedades. Essa era a área frágil dele. A espiritualidade nos adverte. As 3 principais áreas frágeis
que a maioria da criatura humana tem. Quando não é na área de bens e de propriedades, é na área de poder e autoridade. Tem muita gente, o desequilíbrio, a desgraça na vida dele é se ele assumir posições de poder, social ou político. Ele se acaba. Outros é na área da sexualidade. Essas são as 3 áreas principais. E a maioria de nós, em alguma dessas 3 áreas, tem pontos frágeis, que precisa de cuidado e atenção, para não cair, porque na área da fragilidade é a área que os espíritos obsessores ou infelizes percebem em nós. E aí vão tentar atuar naquela área. Para evitar quedas, só há um caminho: espiritualização profunda, envolvimento com a prática do bem, busca de ampliar o nosso entendimento da vida espiritual, analisar com cuidado e atenção o que as obras espíritas dirigem para a nossa individualidade, não é para os outros. Porque qualquer um de nós facilmente traz uma tendência do passado de querer aplicar o espiritismo aos outros. E a gente vem para a reunião espírita e diz: eita, essa reunião era perfeita para fulano. E a pessoa é quem está ali ouvindo a reunião. Não percebe que a reunião é perfeita para ela. Mas a gente tem uma tendência de querer aplicar aos outros. Então o cuidado é aplicar a nós. A gente lê um livro como esse que citamos, Ação e Reação, a gente tem que analisar onde é que tem alguma advertência para a minha vida. Onde é que isso aqui está ensinando que eu tenho que ter cuidado nisso. E não ficar achando que é para os outros. Porque se a gente agir assim, aí a gente se torna presa naquilo que popularmente chamou e se chama de calcanhar de Aquiles. O ponto frágil do nosso psiquismo, da nossa personalidade, e que precisa ser suprido de proteção pela vivência do bem e pela espiritualização nossa. Assim nós concluímos as observações desse estudo e Jesus e os amigos espirituais nos acompanhem de retorno aos nossos lares com muita paz. Então, agradecemos a Soares pelas boas reflexões e que Jesus lhe ilumine sempre. Então, vamos agora para os avisos da casa. Temos amanhã, às 8 horas da manhã, o programa Espiritismo no Ar, ao vivo pelo canal do YouTube, com a apresentação de Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. Todas as segundas temos o esclarecimento do Evangelho com Rubens Ferreira os tratamentos e passes. Temos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeli, às 15 horas, em nossa página do Facebook e pelo YouTube, Conexão para a Luz. Facilitador José Soares. Na próxima quarta, dia 1 de julho, temos Rubens Ferreira com o tema Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Então, é isso. E boa noite a todos. E agora temos os passos individuais. E a prece? E a prece com nossa irmã Andréa. Já esqueci da prece. Então, meus amigos, mais uma vez, com o coração repleto de gratidão pelos esclarecimentos que nos foi trazido nesta noite,
que esse alimento possa nos fortalecer no caminho do bem, da esperança e da fé, tanto a nós encarnados como a todos os irmãos que aqui se fizeram presentes. Que essas lições e esses esclarecimentos sirvam como verdadeira luz, um farol de guiar-nos pelo caminho do bem, pelo caminho da esperança, de um dia sermos melhores do que hoje somos. Com a certeza do amparo e do amor divino em nossas vidas, nós damos por encerrado a nossa noite de hoje. Que assim seja.